Pintou, bora falar sobre o arcano regente do dia de hoje. Hoje nós temos o Papa. Hoje também estamos em uma lua crescente em Libra e esse Papa, ele vem de um Ás de Paus. A gente já sabe que o Papa, ele fala bastante do caminho para a iluminação, do propósito de vida, daquilo que é honesto, daquilo que é leal, fiel, daquilo que é ético, e fala também sobre questões burocráticas, fala sobre papéis, fala sobre documentos, fala sobre casamentos, enfim. Quando a gente olha para o Ás de Paus, a gente está falando de um potencial de início de algo que transforma as nossas vidas. Fala também de força de vontade, fala de impulso criativo, fala de pontapé inicial, como eu acabei de dizer. A lua crescente em Libra é um ótimo convite para a gente promover na nossa vida mais equilíbrio, mais harmonia e mais beleza em todas as áreas. Como eu falei para vocês, a gente sabe que o Papa fala de caminho de iluminação e o caminho de iluminação está muito ligado com o caminho do meio. E quando a gente tem essa energia de Libra aqui, que fala de equilíbrio, que fala de harmonia, que fala de beleza, já que é regida por Vênus, a gente tem que levar em consideração a lua crescente também, que potencializa. Então, aqui, hoje, tudo que a gente se propor a fazer para tornar a nossa vida mais equilibrada, mais harmônica, mais bonita, está em alta, está potencializado, está favorecido. E, inclusive, como a gente já sabe, Libra está domiciliada ali na casa 7, que fala dos relacionamentos, do casamento, da sociedade, dos acordos. Então, aqui também é um convite para que a gente pense dentro das nossas relações, sejam elas afetivas amorosas, profissionais, familiares, aquelas conexões de amizade. Tudo isso, hoje, é uma grande oportunidade. Dentro de cada uma dessas áreas, dentro de tudo isso, hoje é uma oportunidade para que a gente busque melhorar, equilibrar e harmonizar essas relações. Assim como os nossos contratos, o que a gente pode fazer para tornar as coisas mais fluidas. Afinal, quando as energias elas estão equilibradas e harmonizadas, tudo se torna mais fluido. Por quê? Porque não há excesso. E esse é o grande lance, porque tudo que é em excesso faz mal. Da mesma maneira que tudo que é em falta também faz mal. Não à toa que a gente fala tanto sobre resiliência. Porque a vida é um grande jogo de manter-se no equilíbrio. Às vezes a gente vai ter alguns desafios, a gente vai baixar a nossa energia. Às vezes a gente vai ter algumas conquistas, a gente vai ter algumas vitórias, algumas realizações que vão elevar a nossa vibração. Mas tudo isso é temporário. Não vai ser assim sempre para sempre. Então a gente precisa, de fato, trabalhar essa questão de equilíbrio, harmonia e beleza que está intrinsecamente ligado com a questão da resiliência, que é o ato de passar por situações extremas. E quando a gente está falando de situações extremas, nós estamos falando de vitórias e derrotas. Alegria e tristeza. Saúde e doença. Eu estou falando desses opostos. Da gente vivenciar essas energias de forma mais extrema, de forma mais abundante, mas que quando passa a gente volta ao nosso estado normal. Lógico que sempre com algum conhecimento, aprendizado ou cura a mais, porque se a gente parar para pensar, todas as nossas experiências, elas nos moldam. A gente nunca passa por algo e volta exatamente ao mesmo lugar. Alguma coisa a gente aprende, alguma coisa a gente cura, alguma coisa a gente ganha, algumas coisas a gente perde. Algumas coisas se transformam, algumas coisas mudam. Então, é pensar em tudo isso e principalmente naquilo que a gente está manifestando também. Afinal, como a gente sempre fala, galera, o que eu quero pro meu amanhã? Qual que é o meu norte? Qual que é a minha missão? Qual que é a minha meta? Qual que é o meu objetivo? E a partir disso, a gente consegue traçar um caminho. Traçando o caminho, a gente começa a entender o que a gente precisa fazer. E entendendo o que a gente precisa fazer, a gente começa a movimentar essas energias. E no dia de hoje, o convite é para que a gente foque dentro daquilo que a gente quer manifestar, atrair, materializar. Assim como também dentro de tudo aquilo
que na nossa vida não está em harmonia, não está em equilíbrio, não está bonito. Para que hoje a gente tome atitude, faça movimento para transformar tudo isso. Afinal, quando a gente está falando do Ás de Paus, que é a origem desse Papa que a gente está vivenciando hoje, a gente está falando de impulso criativo para transformar a nossa vida, que está ligado ao nosso propósito de vida, aquilo que é correto, aquilo que a gente quer oficializar. Porque o Papa ele vai trazer essa energia também. Não necessariamente da gente oficializar através de papéis, mas às vezes oficializar no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Os papéis são apenas enfeites, embora sejam muito importantes nessa vida tridimensional que nós experienciamos. Mas o que realmente tem valor é aquilo que está oficializado dentro de nós. Então, o convite hoje é para a gente pensar em tudo isso. Porque a gente está numa energia aqui hoje em que promover esse equilíbrio, essa harmonia, essa beleza, caminhar pelo nosso caminho de iluminação, pelo nosso propósito de vida, em direção aos nossos objetivos, metas, sonhos, desejos, está favorecido. Desde que a gente preste atenção no que a gente pode fazer para tornar o nosso relacionamento interior mais equilibrado, harmônico e bonito. Nosso relacionamento com os outros mais equilibrado, harmonioso e bonito. Nossos sonhos e desejos também que eles estejam mais ressonantes com aquilo que é a nossa realidade. E principalmente com aquilo que de fato, verdadeiramente vai fazer bem. E muitas das vezes, para a gente equilibrar e harmonizar todas essas energias, o que a gente precisa é entender em que aspecto do nosso ego as energias estão se desequilibrando, se desarmonizando, e trabalhar em cima desses aspectos para que a gente transforme, ressignifique e a gente caminhe de forma fluida em direção àquilo que a gente sonha, deseja. Espero que tenha feito sentido. Deixa depois o seu feedback para nós. E não se esqueça, se você é ariano ou ariana, até o dia 18 de abril, você tem 25% em qualquer atendimento, curso, mapa astral, feito aqui pelo Espaço Gratidão ou pelo Astro Brasília. A partir do dia 19/4, Touro é o signo da vez. Então, não perca tempo, porque o tempo de vocês, arianos e arianas, está acabando. Vejo vocês amanhã. Beijo no coração, na massa gratidão. Arro!